Segundo corte, episódio 4, temporada 2, filme The Whale. Marca. Olá, gurizada. Eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre tentando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje vamos falar sobre o filme The Whale. Segunda, terceira ou quarta vez que o Aronofsky aparece por aqui, que esse grande editor e essa companhia inteira, né? Porque parece que ele trabalha tudo junto. Mas para entrar nesse assunto todo, a gente tá aqui com ele, o Duca Mendes. E aí, Duca? Heineken, meu querido, beleza? Olha, a verdade não é uma coisa absoluta, mas uma delas, ou algumas delas, estão estampadas nesse filme e talvez a gente não esteja preparado para esta conversa. É o que eu tenho notado nos reviews por aí. Hoje a minha preocupação é não ser, como o pessoal fala, os jovens falam, não ser cancelado. A minha preocupação é não ser velho, né? Porque é uma coisa que eu tenho me policiado, que assim, naturalmente, até pelo direito adquirido, né? Mas uma coisa que acontece às vezes é aquele comentário de quem já vive há muito tempo e acha que sabe. Então, ouvintes queridos, me perdoem se eu deslizar, mas estamos aqui para aprender juntos. A gente está tentando discutir o assunto do filme um pouco acima mais do que o filme tem, talvez. Às vezes as pessoas usam muito uma espécie de ignorância em relação à indústria cinematográfica, da indústria do cinema como um todo, para falar sobre filme, né? Muitas vezes você vai falando em cima do gosto do que você viu, ou você pega uma entrevista do diretor depois que ele está fazendo campanha promocional do filme. E aí essa frase, ela é muito mais marqueteira do que propriamente uma explicação, né? O cara pode chegar, não, a gente rolou um monte de abuso, a gente fez um monte de coisa, a gente discutiu isso, o que eu queria era falar aquilo. Depois que o filme tá pronto, o filme tá pronto. Qualquer coisa que se fale, principalmente que for, pessoal tentando promover o filme em campanhas de marketing ou mídias sociais, para tentar discutir sobre o filme feito pelo departamento de marketing do publicitário, às vezes é só um hoax mesmo, às vezes é só uma ideia de tentar fazer uma polêmica pra gerar esse assunto pro filme poder andar, sabe? Então, às vezes, as pessoas estão pegando uma declaração do ator depois que o filme tá pronto sobre como foi aquilo, sabe? E aí, às vezes, esse argumento tá sendo usado pra assistir o filme. Então, isso é uma coisa muito preocupante, às vezes, porque, pra citar rapidamente um exemplo, se eu não me engano, eu acho que foi o Exorcista, né? Lá na década de Lá Vai Dinossauro pra trás, uma das coisas que se fez, se eu não me engano, foi isso, pois eu posso estar enganado agora de memória, porque eu tô improvisando aqui na cabeça. Mas um dos produtores do Exorcistas, quando o filme foi para salas de cinemas na rua, naquela época, né? Um dos produtores, ou pelo menos o pessoal do que era antigamente, que poderia ser chamado como departamento de marketing, que era o dono do filme e tá tentando ganhar dinheiro com ele, ou seja, as pessoas que estão interessadas em fazer lucro com aquele objeto, pediram para colocar ambulâncias na frente do cinema. Tipo, contratou ambulâncias e botou na frente do cinema, pura e simplesmente. Então, pagou particularmente carros de ambulância que ficavam na frente na entrada do cinema. E por quê? Porque tinha gente passando mal? Não, porque a ideia era fazer com que as pessoas que estivessem indo ali, assistindo aquele filme, vissem a ambulância e ficassem, caraca, esse filme deve ser tão pesado, que inclusive tem ambulância. E aí isso significou o quê? Que de fato pessoas entraram, né, num reforço positivo, pavloviano, praticamente, ou um viés de confirmação que a gente tem claramente dentro da nossa psicologia, as pessoas entraram no cinema já em pânico. E aí, de fato, elas passaram mal e de fato usaram a ambulância. Maravilhoso. Quer dizer, tipo, uma ideia que era para gerar marketing, na verdade gerou um buzz de conversa sobre a profundidade que aquele filme tinha de relação. Consequentemente, ele acabou ficando, de fato, um filme que as pessoas, eventualmente, precisavam usar uma ambulância. Então, assim, é um pouco do discurso da venda, é ele gerar esse assunto todo. Então, assim, quando você for, e aí eu falo para os nossos ouvintes, para de ouvir gente falando que é bom, antes de qualquer coisa. E para de ouvir gente falando que é ruim também. Para você decidir se você vai ou não vai assistir. Não leia críticas. Vai assistir o filme e ver se você gosta ou não. E depois você pode ler e ver se concorda ou discordar, enfim. Mas tenta assistir o filme
porque alguém te indicou alguma coisa específica ou porque, enfim, você tem alguma parceria. Mas não aceite que alguém diga pra você que é um desperdício de tempo. Porque se você assiste um negócio desse porte e você acha que isso é um desperdício de tempo, tem alguma coisa errada com a pessoa que te disse isso. Entendeu? Tem alguma coisa errada, né? Eu acho que não... E essa é a minha crítica à crítica. Você, e acho que até o Rafael falou isso no episódio passado deles, do Cinemação. Não é papel do crítico de cinema tirar pessoas de dentro das salas de cinema. Ponto. Não é. Se você é um crítico de cinema, uma crítica de cinema, e você tá se esforçando para que as pessoas não assistam o filme, seja por qualquer que seja o motivo, você está fazendo o seu trabalho errado. Não é papel de crítico retirar as pessoas das salas de cinema. O papel do crítico é fazer com que as pessoas pensem, e eu sei lá qual é o papel do crítico. Pra mim nem existia essa ideia. Eu nem quero saber o que é o papel do crítico. Mas a ideia é, obra de arte serve pra você pensar, relacionar-se e entender ou não sobre a sua relação com a vida. É pra isso que ela tá aí. A natureza da arte é isso. Exato, exatamente. Não é papel, não sou eu que tenho uma formação em músico, sei lá o quê, pra dizer que você deve ou não comprar um disco ou deve ou não gastar dinheiro com músico. Não. Se fosse por mim, você deveria gastar dinheiro com todos os músicos possíveis, porque eles precisam pagar as contas e precisam viver da vida, e é isso mesmo. Então, vai gastar dinheiro com arte mesmo, tá certo. Ou, pelo menos, se não for uma questão direta de gastar dinheiro, vá fazer aquilo funcionar o suficiente pra gerar célula de barganha que aumente a quantidade de população e essa população, e esse artista possa usar esse número como célula para poder pedir dinheiro público, por exemplo, que é função do Estado promover. Então, seja você conseguir um financiamento particular, um financiamento público, ou provar por uma lei de incentivo à cultura, que você tem uma relevância porque o público consome você. Os críticos, e aí eu vou concluir essa introdução gigantesca, os críticos que estão trabalhando contra a arte, no fim das contas, dizendo que você tá perdendo seu tempo assistindo esse filme, não vá assistir, você não deve fazer porque o filme é uma porcaria, estão servindo única e exclusivamente aos bilionários que ficam lá em cima decidindo quem entra ou quem não entra no mercado, na indústria. Porque o dia que tomarem a decisão de não apresentarem um filme que é classificado como indie, mas preferirem fazer um filme que é classificado como comercial, saiba você, crítico, que você serve aos bilionários quando você manda filmes de proporção em que 200 pessoas apenas trabalham numa obra, você manda o público não entrar na sala. Então toma cuidado, porque se seu papel é ser crítico de cinema, você vai acabar servindo ao tão falado capitalismo se você só quer que as pessoas vão assistir aquilo que você, crítico, gosta. Olha, Heineken, se o nosso podcast tivesse claque, eu subia palmas. Porque realmente, eu assino embaixo, concordo. Eu sou um cara que, assim, óbvio, não tenho como fugir, até fazendo meus 5 centavos aqui na sua explanação, assim. Eu tento não ler críticas antes, por N motivos, inclusive esse. Óbvio que a gente acaba não conseguindo escapar, é um tweet que passa, é uma coisa de curiosidade, a gente acaba vendo. Mas eu sou um cara que eu te confesso que eu não gosto nem de ler a sinopse. Eu adoro entrar no cinema, adoro ver um filme sem saber o que eu vou ver. Eu gosto muito, eu não gosto... Primeiro que eu não gosto de me preparar para sentimentos. Sim. E outra que eu gosto de uma surpresa, no sentido assim, o que vai acontecer aqui dentro, né? Que filme que eu vou ver? Qual é a qualidade? O que se espera e tal? É muito louco, cara, você ter falado essa coisa da crítica dessa forma, porque só voltando rapidamente o início do que você falou, assim, se tratando de Darren, nosso amigo conhecido, vizinho, Dadá Aronofsky, é muito engraçado que os filmes dele são muito polêmicos, não sou eu que tô dizendo isso, né? Tem muitas camadas a serem percebidas e contadas. Então, por exemplo, citando rapidamente Mãe. Muito provavelmente, quem viu no começo, nossa, mas olha como trata a mulher, olha... Aí vem o cara, tempos depois que baixa a bola, poeira que rola, feno que corre. Não, porque a terra, o mundo, Deus, nossa, eu não tinha percebido. Então, assim, sendo bem grosseiro e objetivo, a gente tem uma questão, que não é o que a gente vai falar aqui, mas é a questão da obesidade, de como é tratado, e isso falou-se muito. Isso pode ou não estar no clickbait e tudo que a gente tá falando, mas assim, eu acredito, inclusive, acho que nosso papel aqui é mostrar, e eu não tô excluindo, mas que o filme tem muito além disso. Sim. Né? E a obra tem muito além disso. E é pra falar mal também, não tô querendo falar, porque não pode defender. Se tratou e você acha que tratou de forma grosseira, ou não tratou, fez assim, é pra isso que existe esse filme, por exemplo. Né? Então, eu acho que focar em uma coisa e com isso concluir que o filme é ruim por causa disso aqui é muito delicado, como você falou. A gente só tá expulsando um monte de pessoas. Então, assim, a gente pode olhar uma coisa como um todo, se incomodar com parte dela, mas é nosso dever como espectador
perceber que tem muita coisa a ser discutida. Muita coisa. Uma obra dessa dá pra gente fazer mestrado, né? A gente pode ficar falando de N interpretações e discussões de coisas, inclusive, que não existem, mas que levam a gente a pensar. Enfim, acho que a gente vai acabar tecendo esse tipo de comentários por aqui, e até porque o nosso papel é fazer esse segundo corte, olhar de uma outra forma, mas eu dei lá né? A gente não gosta de dar nota, mas eu me sinto obrigado no Letterboxd, já falei aqui. Dei meu 4,5 ali, porque eu achei um filmaço. Tenho meus prós, tenho meus contras, lógico. Graças a Deus, ou seja, quem for. E acho que é um filme essencial. E sim, se você ainda não viu, você está nos ouvindo aqui, assista. Eu entendo que o público às vezes queira ouvir opinião de pessoas que você confia. Assim, Sim, o Duca, sim. por exemplo, é uma pessoa que eu confio acima de tudo. Então, quando ele fala, esse filme X é muito bom, assista, eu vou lá e vejo, eu confio que seja muito bom. Não me lembro se aconteceu, mas talvez possa acontecer, eu não tenho de memória aqui, quando acontece dele dizer pra eu assistir alguma coisa e eu for lá e eu falo, caracas, eu não gostei, não rolou, não gosto, não funciona. Isso não descredibiliza a credibilidade do Duca, não descredibiliza o produto, é pelo contrário, pra mim soa como uma grande coisa interessante, de que nós dois somos seres humanos diferentes e a obra fala de uma forma diferente para cada um de nós. Exato. E aí eu fico na dúvida, eu não gostei ou porque eu não tenho a experiência que o Duca tem de vida para poder ler no filme aquilo que ele leu, ou seja, me falta argumentos ou história ou sei lá o quê, que eu posso inclusive ver o segundo filme, ou seja, tentar ver pela perspectiva que o Duca colocou, para ver se eu assisto novamente e então enxergue o filme dele. Eu tô passando por isso com o meu diretor agora, porque eu tô cortando, né, vários filmes para um diretor que meio que me contratou como... E eu passo a semana toda indicando, veja esse filme, é muito bom, olha esse filme aqui. E ele me manda outros. E a gente tem gostos completamente diferentes. Tudo que ele me mostra, eu não gosto. Sim. E tudo que eu mostro, ele fala, como é que você consegue gostar do negócio Não desse? rola um match ali, né? E só serve pra duas coisas. Pra eu perceber que não dá pra eu ficar sendo amigo dele. Não vamos ao cinema juntos, provavelmente. Não vai rolar. Não irão. Porque a gente não tem, de fato, afinidades em praticamente nada. Tudo bem. E tudo bem, porque a vida é essa, né? Tipo, não significa que eu não possa trabalhar, que não possa ser muito agradável a companhia e tudo mais, que eu tô profissionalmente com ele, mas, ao mesmo tempo, significa que as coisas que eu tenho culturalmente como bagagem para poder ler quando eu estou fruindo o produto artístico, eles são necessariamente vinculados à minha característica, à minha perspectiva. Então, assim, ele tem... Às vezes ele desliza, às vezes ele fala que acha que o filme é ruim. Eu nunca falo. Ele fala, você não gostou? Ele, quando assiste, ele pede pra assistir alguma coisa, eu assisto. Aí eu falo, não gostei. Ele, como não? Isso é super bom. Eu falei, mas eu não tô dizendo que não é bom. Que é ruim. Exato. Você não vai virar pra mim e falar assim, olha, um diretor amigo me indicou um filme bosta. Você não faz isso. Você fala, me indicaram um filme aqui, não curti e tal, mas enfim. Não rolou. Eu não consigo entender por que ele acha engraçado, porque eu não acho engraçado. Ou eu não consigo me emocionar naquela tristeza. Não tenho uma relação com aquilo, assim, como ele tem. Só que eu não posso negar que aquilo tá super bem feito. O que eu tenho visto em relação ao The Whale é que tem pessoas falando, por exemplo, que o som do filme tá ruim. Eu vi isso aí também. E que a trilha é muito exagerada. Mas, tipo assim, sinceramente, eu não sei... Assim, eu acho que as pessoas... Que falta subsídio, falta substância e falta... Eu odeio falar isso, mas falta leitura. Muitas vezes, eu acho. Estudo mesmo, substancialmente estudar sobre o assunto mais. Antes de você emitir a sua opinião de gosto disfarçado de argumento crítico. Porque, assim, você não gostar e achar que o filme tá péssimo, zoado, o tema é errado, não tratou de forma certa o tema que você acha que deveria ser tratado, eu entendo. Tudo isso eu entendo. Você pode ter toda forma. Mas é inegável você dizer que o som tá bem feito. Tipo assim, não dá, cara. Não dá. Você dizer que não tá bem feito, não dá. Porque o som tá real bem feito. Não sei se você assistiu um arquivo do download e aí veio ruim. Exato. E você tá usando... Ou na referência que você tem em casa, uma caixa de som, um fone que tá ali, né, com um chiadinho. Não sei. Enfim, não tem como Mas saber. assim, ele realmente tem uma sonorização... Foley. O Foley é incrível desse filme, cara. O Foley é incrível. Eu assisti numa sala aqui que
que tem Adobe Atmos, que, tipo, ele tem Adobe Atmos, ele já tá investindo pra valer no cinema aqui, tipo. Então, eu assisti num cinema que o som foi muito priorizado, até porque eu vi com um engenheiro de som, junto com ele, né? Junto com o engenheiro de som que trabalha comigo. E quando a gente vai ver filme, ele que escolhe a sala, porque se deixar, eu escolho a sala, porque eu sei que a sala tem uma imagem melhor, e ele sempre escolhe, às vezes, a sala tem uma imagem péssima, mas o som é a única caixa de som que ele confia, não sei o quê. Então, quando eu vou ver filme com ele que escolhe a sala, porque senão ele fica reclamando do filme todo, porque ele não consegue ouvir. Ele não chega nem a prestar atenção, eu acho que ele nem olha pra tela, ele fica de olho fechado, só ouvindo. É um tarado pelo som. E aí ele saiu falando, cara, realmente assim, o som é incrível. Tipo, os graves, eles sobrepõem. Isso é muito interessante. O grave, por causa do lance do whale, né, da baleia, desse animal que tem um range muito alto, né? A baleia tem um range muito alto. Sim. Não sei se você já foi a aquário ou coisa. Eles têm um range muito alto, eles têm um som grave, mas eles têm um som muito agudo, sabe? É muito, muito grande o range de frequências que eles conseguem fazer. Então, assim, o filme resolve isso de uma maneira interessante, que é botando um barulho de água, de chuva o tempo todo. Um white noise, meio que acho que é uma espécie de white noise ou um brown noise, uma coisa meio chuvosa isso o tempo eu até todo. te perguntar, assim, é uma dúvida que a gente estava em off e eu cheguei a comentar e eu queria trazer aqui para os ouvintes, inclusive, debater com a gente se também piraram nisso, porque assim, é nítido que na maior parte do tempo, assim, não é verão, né? Então tá chovendo, né? Então tem ali muito claro, quando abre a porta, tá um baita temporal ali fora e tal, mas ficou essa dúvida, assim, quando não tá chovendo, é um mar que tá perto? Ele mora numa casa doca de praia, porque não tem, a gente não vê, né? A gente só vê um lado da casa que é pro estacionamento ali. Mas tem de fato, porque assim, eu não ouvi de fone ainda, mas eu cheguei a achar que tinha silêncio no filme. Tipo assim, olha, não tá rolando nada, não tá chovendo, tá silêncio. Mas tinha horas que eu falei, cara, não tá chovendo, mas parece que tem uma marola de onda ali atrás. Então assim, tem isso, você viu lá, você percebeu, existe água no filme inteiro? Tem assim, um água pedal, assim, tipo um wave water. Tipo, que fica o tempo inteiro. Eu acho que rola o tempo todo mesmo, e eu acredito que seja água, e aí acho que Sim. Vamos chamar de água, mas vamos chamar de água. Água no sentido de não chuva. Exato. Tipo, rio, uma mar que tem lá atrás, alguma coisa, constante. Ou um vento, ou que você escuta esse barulho, mas você também escuta barulhos de pássaro às vezes. Eu digo assim, se estivesse chovendo, ia ser difícil você vender a história de chuva com barulho de pássaro. Não, exato. Por isso que, de repente, assim, pensando naquela casa, não digo de praia, mas perto de uma doca, perto, assim, porque... Até pra trazer esse contexto, assim, olha, mesmo quando não está chovendo, a gente tá envolto por água. Envolto de água. Tem água o tempo inteiro. E o white noise, eu ainda não fiz o teste total, não tive tempo de reeditar pra valer, mas eu acho que o barulho do vento tá muito próximo da frequência, mas eles tiveram que ter um trabalho, né, de tirar o que seria o white noise do tempo todo, eu acho que é um brown noise que ele, na verdade, usa quando quer fazer esse tipo de efeito, que é mesclar entre o grave de frequência que a água gera, que é um barulho de chuva que meio que mescla com o vento. Então, acho que eles tiveram... Deve ter dado um trabalhão gigantesco fazer isso para poder mesclar durante o filme todo esse desenho que a água tava em volta desse personagem o tempo todo. O tempo todo. Isso é fato. E isso facilita porque, afinal de contas, ele tá dentro de casa. E isso é uma coisa interessante pro editor, porque ele não tem que ficar fazendo match de imagem. Ou seja, a gente vai ver uma água, aí tem que ter o som daquela água. Mas aí agora vem um detalhe. Por que eu encanei? Porque, né, hoje em dia, graças à tecnologia, a gente tem pelo menos o 5.1 na sala. E pra quem não entende o que a gente tá falando, são aquelas caixas espalhadas ao redor da gente. Então, às vezes, quando acontece uma coisa atrás do personagem, só toca numa caixa de som atrás aqui da nossa orelha. Então, isso é muito legal, porque é diferente daquela dimensão que a gente conhecia esquerda e direita, né? Então, a gente tem em volta. Então, pontuando isso, ele não tem um match necessariamente, tipo, viu o mar, tem o som do mar. Mas, aí eu vou entrar na loucura que dá vontade de ficar assistindo o filme milhões de vezes, que assim, dependendo do ângulo da câmera, inclusive, um salve para montagem, né? Porque muito diálogo o tempo inteiro e, assim, uma loucura de opções e montagens para escolher reações e tal. Nem vamos entrar nisso daqui a pouco. Mas, assim, quando ele olha pra porta, por exemplo, esse som de água, ele tá atrás dele. Porque talvez seja o lado oposto do estacionamento. Então, isso rola o tempo. Assim, ninguém vai ver a água, mas o tempo inteiro a gente vai ter que desenhar ela. Então, esse water.wave que tá no fundo, ele tem posição.
Então tem hora que ele tá na esquerda, tem hora que ele tá na direita, tem hora que ele tá atrás. Isso é maravilhoso. Ele é reposicionado pra ficar no surround o tempo todo. Exato. Isso é incrível. Exato. Isso é muito trabalhoso, na muito, real. Tipo assim, pra tentar exemplificar, não sei se vale muito a pena, mas assim, quando o Duca fala do 5.1, a gente geralmente se refere a 5.1 porque a gente tá se referindo à caixa frontal esquerda, à caixa frontal direita, à caixa central, isso falando da frente da tela, certo? Ou seja, 3 caixas de som sendo uma central, aí uma caixa fundo chamada de esquerda e uma caixa fundo direita. Ou seja, 5. As 5 caixas de som, ponto 1, que é o subwoofer, que é uma outra caixa que vai reproduzir os graves, que aí vai depender da posição. Às vezes, o pessoal fala 5.1, mas tem 3 caixas de som grave. Mas você, na verdade, tem uma saída de áudio grave, que é o subwoofer, né? Que vai para esse gravezão espalhado em algum lugar. Em geral, essas divisões também têm uma relação com a frequência, ou seja, a caixa central, ela vai reproduzir mais sons médios, que vão basicamente estar praticamente o diálogo, a voz humana, né, que tá dentro daquele range de voz humana. Então, a voz humana vai estar ali. Esses outros barulhos vão poder botar 70%, 80% dentro da caixa lateral, ou 70%, 80% dentro da outra caixa lateral, para você ter à frente todo o som. Você vai ter que ter todo o som ali na frente. Só que tem uma cacetada de outras coisas que você quer colocar, às vezes, que são coisas de surround mesmo, que são coisas que vão ter que vir por trás, ou seja, o personagem dando os passos, caminhando, andando, uma porta abrindo, o carro ligando, pessoas saindo, que é o mundo que acontece. E aí esses vão tentar também estar dentro das caixas frontais, em alguma porcentagem, mas a maioria delas vai estar 100% lá atrás, né, como no fundo. Para que você estivesse sentado, você tem de fato um mapeamento do som ao qual a realidade quando você está vivendo na vida, né? Você está sentado no lugar e o som está vindo, e obviamente você foca na voz humana, você tem uma tendência do ouvido a perceber mais vozes humanas, não só pela questão da pareidolia até, de você identificar sons, né, que você ouve um barulho, parece que é alguém gritando, que o seu cérebro está mais acostumado a tentar achar vozes humanas do que qualquer outro som na natureza, por uma questão de evolução mesmo, né? Então, a tendência é que a caixa central seja bem focada. Então, parece uma loucura isso, mas assim, quando você pensa num filme desse que tem toda uma ambiência sonora, e é tão forte por quê? Porque o filme não tem cenário demais. Ele é todo feito dentro da casa. Então assim, para você acreditar que aquela realidade existe, e lembrando, eles não gravam o som, gente. O som, ele é colocado depois, não tem nenhum daqueles barulhos, eles gravaram lá. Então é tudo reconstruído. Então a reconstrução do áudio desse filme é alguma coisa real mesmo, muito grande. A equipe de som é maior do que provavelmente a equipe de maquiagem. Com toda certeza. A gente tem o quê? Tem 6 atores, a equipe de trabalho é muito maior. Exato. E é o mesmo esquema se tu assistir o Mother, que também é do mesmo diretor, o mesmo editor e a mesma equipe de áudio. Eles têm a mesma ideia. O Mother tem várias cenas, inclusive a gente falou isso no podcast, tem várias cenas em que você fica escutando o personagem caminhando por detrás da cabeça, se você escutar de fone de ouvido. E você vê uma cena acontecendo na sua frente, mas você tá escutando o resto dela lá atrás. Como Mother é o personagem principal, a atriz que faz, ela é a protagonista, a gente fica ouvindo ela mais do que qualquer outra coisa. Mesmo quando a câmera muda de lado e tá mostrando o cara lá, ele, né, que é o nome do personagem, é o Him, tá mostrando o Him, e ela tá passando atrás, e você escuta ela passando atrás, o que não é comum pro cinema, porque é meio que um padrão que você aprende você põe em áudio tudo que você enxerga. E você põe no surround tudo que é barulhos externos. Exato. E nesse filme, não. Nesse filme você tem o protagonista eventualmente suando atrás. Você tem as portas abrindo que vão fazer diferente aquilo ali. Então, o que tá na frente, às vezes, é o que faz parte do conteúdo, mas o que tá no surround faz parte dessa ambientação. E nesse filme é um pouco mesclado. Então, assim, resumindo mesmo, não dá, gente, pra dizer que o som do filme tá mal usado. Não, nem passar. Não, e é o que você falou, né? No fim é isso, é o bom gosto e o carinho para aquilo tudo parecer, sei lá, também uma coisa marítima, porque assim, a casa, ela tem uns barulhos de madeira, que é meio um barulho de navio. A melodia das trilhas, elas têm um range também, e os lugares que ela trabalha nos graves são coisas que remontam também, assim,
uma coisa náutica, assim, os intervalos, a gente poderia falar disso em outro lugar, mas assim, os intervalos das notas, elas têm a coisa do peso, mas não é do peso dele, é do peso daquele lugar e de você estar no meio de um oceano, né? Óbvio que a gente vai para interpretações e percepções, mas se você exercitar isso, e eu não estou falando que eu estou certo ou errado, mas você vai ver que é possível que tenha esse tipo de pensamento na hora da construção e mixagem, enfim, é um trabalho meticuloso, muito, né, cuidadoso, e eu acho que digno de nota, assim, merece total, foi o que você falou, não é um filme, e é engraçado, né, porque a gente assim, você vê Top Gun Maverick, pô, é óbvio, vai ter som pra caramba, tem mil coisas, Sim. mas nesse lugar aqui ele tem que parecer real, e parecer real é mais difícil do que tu fazer o som do dinossauro, porque a gente não conhece o som do dinossauro, né? Claro. Fazer o som de um navio quebrando é difícil. Quando você Titanic, tem 1000 técnicos pra fazer aquele navio quebrando. Ninguém quebrou um navio pra chegar naquele som ou naquele timbre. Mas numa casa, você não pode ouvir nada diferente do som de uma casa. Mas como é que você faz o som de uma casa parecer o som do mar, do navio, da esperança, do Moby Dick, do sonho? Cara, eu achei isso. Isso aí já é uma parte, assim, né? Então. Porque enfim, é muito complicado legal. você evitar que você tenha um descolamento. Isso. Da realidade. É muito complicado, porque quando você trata de temas realistas, naturalistas, aí sim, tentando usar o termo historicamente acurado, tipo, esse seria um filme realista, naturalista, porque ele, embora seja uma imensa metáfora, ele trata de assuntos bastante cotidianos, que é a obesidade, abuso familiar, cuidado parental, religiosidade excedente. Enfim, todas as questões. E todos os personagens, eles estão envolvidos num plano da realidade, falando de coisas que acontecem no dia a dia. Não tem nenhum objeto mágico, não tem nada acontecendo. Mas também estamos tratando de uma maquiagem naturalista, ou seja, tentando reproduzir naturalisticamente a realidade, como tentando remontar um período histórico de 1900 e tanto, em que o período realista da literatura era retratar a realidade. Então, se você pega peças como Ibsen, peças de teatro, como esse filme é baseado, que são naturalistas, realistas, os temas são temas muito triviais, ou seja, são temas em que a mulher está se preocupando se consegue ou não contratar o advogado. Esse é o tema do espetáculo. Se ela vai ou não vai conseguir subir no posto da carreira. Não tem nenhuma fantasia de salvar o planeta, nem nada muito abstrato. Ou nenhuma trama, tipo, assassino, quem será, né? Não tem uma coisa muito fantasiosa que seria digno de jornal, por exemplo. Na real, é bem típico, e tem várias cenas do período realista, principalmente, de peças de teatro, em que boa parte do tempo o que o personagem faz é tirar o gato pra fora, bater o tapete, escovar o dente. Escovar o dente, cara. Tem várias que descreve cenas que os caras estão escovando o dente, falando do café, receitas de comida. Por quê? Porque o que provavelmente, uma das coisas que se discute um pouco disso, eu também não quero me exceder muito, mas uma coisa que se discute muito, né, em relação ao porquê que o realismo era tão massacrante do trash de ville, né, que era uma fatia da vida, no termo que se usou muito na França, é que, na real, você estava discutindo uns assuntos que não era mais possível que a sociedade fizesse, porque você tem que imaginar que era um período de pós-guerra, em que fisicamente as coisas estavam estragadas. Infelizmente, a gente passou por isso agora com os terremotos, com as enchentes no Brasil, o terremoto no planeta. A gente vê isso acontecendo o tempo todo. Imagina o que acontece quando você tem 70%, 50%, 80% de uma cidade destruída, como acontece na Ucrânia, na invasão da Ucrânia. Uma destruição física da cidade. O que você imagina que os artistas vão poder retratar quando forem falar do período histórico? Parte dos artistas gostava de recriar a realidade que não existia mais. Então é muito doloroso para a plateia ir lá assistir uma peça em que uma mulher se levanta, bota o pijama, empurra o gato e tem um problema com o gato, se o gato entra ou não debaixo da mesa, porque essa mulher está, na verdade, dormindo num estádio, dentro de um saco de dormir. Então, para ela, era muito emocionante assistir um pedaço da vida simples. O recorte, era olhar e falar, nossa, eu nunca mais tenho isso, porque o governo resolveu bombardear o outro governo e eu que me ferrei. Então, assim, o período realista, ele é muito além de que você só retratar uma realidade porque você tá falando que o Batman é realista. Não é isso, galera, não é isso. É um pouco mais assim, a dificuldade, e esse filme é muito baseado nisso, porque quando o personagem, chega pra amiga e fala, pega ali pra mim, e aí ela olha e fica olhando pra ele,
Aí ela pensa, aí ele, por favor. Aí ela pensa, aí ele, por favor. Aí ela respira e tipo, ai, caracas, tá bom. Aí ela vai lá e pega a comida pra ele. Esse é o ponto do realismo. Porque quem passou por isso vai sentir, caracas, é exatamente assim. Você quer ajudar a pessoa a se salvar, Sim. você quer ajudar a pessoa a se cuidar, mas o único momento de prazer, ela quer continuar comendo, quer continuar fazendo qualquer coisa que tá fazendo mal a ela, mas você também não quer cortar o único prazer que ela consegue naquele... Ou seja, é uma dúvida muito difícil entre você, não, pra sua saúde, eu vou ter que fazer uma coisa que você não gosta. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero fazer isso com o meu amigo, com a pessoa que eu amo, eu não quero deixar você numa situação que você vai se sentir mal de novo. Então, assim, e é uma coisa de não fala, que tá na interpretação realista, que é basicamente quem criou o que a gente chama de boa atuação hoje, que é essa estrutura realista do Stanislavski para matar a cartela do bingo do segundo corte, que é falar do Stanislavski toda vez. Então é tipo isso, é um período realista de interpretação psicológica, que tem menos fala para explicar, mas mais... As histórias realistas, elas estão mais baseadas num psicologismo de exemplificação do personagem do que no que o personagem está verbalizando. Então, só finalizando, porque eu sei que eu tô me alongando muito. Pega um filme da Marvel, do super-herói qualquer, você vai ver que o personagem, ele explica a história enquanto ele fala a fala. Ele vai explicar a história, falando, nós precisamos invadir tal lugar, porque lá vai acontecer. Alguém vai perguntar, mas se aparecerem uns soldados? Ah, aí a gente vai ter que fazer aquilo. E se se você cortar as falas, você não tem a história. Nesse filme, as falas não servem à história. As falas servem aos personagens. Sim. O que significa que você vai calcar na plateia o entendimento através da interpretação dos personagens. Tanto é que quem não gostou do filme, mesmo assim, não consegue dizer que a atuação não tá boa. Por quê? Exato. Porque o filme é a atuação e não é a história. Então você que está elogiando a atuação e criticando o filme, sabe que você está contradizendo, porque o filme está calcado na interpretação, ou seja, na performance para além das falas. Não, e é o que você tá falando, e essas coisas como essa ação, esses exemplos, como essa ação que você tá falando da comida e tal, isso agride a gente, porque assim, isso é muito mais comum do que se imagina no dia a dia de muita gente que tá aqui ouvindo. A gente faz isso com filho, com pai, né, com amigo que passa por um problema ou não, a gente tem que lidar com essas atitudes, e a gente quer olhar, de repente, pra ele, do tamanho que ele é, o personagem, como isso foi tratado, enfim, não vamos alongar, porque já pela segunda vez vou falar que não é esse o assunto, mas o que nos incomoda é, às vezes, se reconhecer em determinada atitude de quem tá ali do lado, ou quem pegou uma comida ou deixou de pegar, ou quem ofereceu uma coisa, ou quem mentiu. E aí é que tá, né? Aí é que tá o que há de se discutir. Mas assim, enfim, eu queria só rapidamente, pra gente engrenar no segundo bloco, já puxando aqui, a gente não deu a ficha técnica, a gente podia passar rapidinho por isso, porque não tem como não falar que eu fiquei muito feliz de ver a Venice. Não que eu tenha me surpreendido, que eu tenha visto muita coisa legal com a Sony Venice, que é a câmera, né? A gente sabe, assim, ou quem não sabe, na verdade, a rainha do cinema é a Arri Alexa, um dos modelos mais usados e tal, mas a Sony é uma marca que vem crescendo muito há um tempo, principalmente com esse modelo que é a Venice, que é uma câmera muito legal, e obviamente a Company 3, que é a casa que a gente ama aqui, que faz um monte de filme legal e colore e finaliza, né, tentando trocar de É o uma forma menos laboratório de técnica. colorização. É o laboratório de colorização desse filme, que a gente gosta muito, e eu acho que ficou muito bonito. Paleta de cor, obviamente, que isso é um trabalho que começa lá na decupagem, passa pelo setor de arte, da direção de fotografia e tal, todos são responsáveis. Não é só a câmera que faz o filme ficar com essa cara, então não custa dizer. Mas todo esse trabalho que começou lá atrás no papel e que finaliza na mão da Company 3, eu acho que não poderíamos deixar de falar. Eu fiquei surpreendido quando eu fui procurar no MDB Pro, que é a referência que eu uso, ou seja, tá no MDB, eu também não sei se o Box Office, o Mojo, eles usam a base de dados do MDB. O MDB é um site particular, feito por uma companhia de gente. Então, assim, a gente pode confiar, mas não é o oficial. Nunca oficial, é o final, oficial. Isso, oficial é só o site do filme, ou até se você tiver acesso à ficha técnica oficial do registro. Pra tomar um café com a produtora. Isso, só assim que você vai saber. Mas dá uma guia, né? Se referem que o filme foi com 10 milhões, ou seja, é nada, é orçamento de... Eu ia falar isso, eu não acho um milagre, porque 10 milhões são 10 milhões, mas eu acho um milagre. É nada. 10 milhões exatamente, dinheiro, milagre nada. nesse sentido, né? Que,
Óbvio, a gente não vai comparar aqui filmes de Marvel, 300 milhões, mas assim, eu acharia que esse filme daria entre 30 e 40 milhões. Eu acharia eu fiquei impressionado com o orçamento, mas pensando que também é o seguinte, é um grupo que tá junto há muito tempo já. Ou seja, você tem pouca contratação de gente, porque tanto o Weisblum, que é o Andrew Weisblum, que é o nome do editor, que é genial, e já esteve aqui no Segundo Corte várias vezes, porque ele editou o Mother, ele editou, enfim, a gente já, o Black Swan, como é que é? Cisne Negro, isso aí. Cisne Negro. Enfim, é um diretor que a gente cita muito, desculpa, é um editor que a gente cita muito, eu gosto muito de muitas coisas que ele faz, mas a gente tem 251 heads de departamento nesse filme, são 251 filmmakers no total, ou seja, é um filme pequeníssimo, porque também foi um filme que foi gestado e feito e filmado durante um período de pandemia também, né? Tipo, durante um período em que se tinha muita gente junta confinada. Né, ao invés de grandes produções com grandes coisas. Além disso, também o cara usa o mesmo colorista que é do Jojo Rabbit, né, que é o Tim. Aí tá de novo aqui, a gente também já citou ele outras vezes. E uma coisa que eu queria falar, que eu achei fantástico, que é, novamente, o Matthew Libatic, que é o cinematographer, que é o diretor de fotografia, né, por assim dizer. Ele foi o cinematographer também do Homem de Ferro, já que a gente tá num podcast de cultura pop. Sim, e emendando isso, eu vi no cinema o filme, vi na sala, e aí também não posso deixar de citar pra quem não tá ligado. É distribuído, né, a produtora, a A24, que é a super produtora hype agora, tem um Twitter, fãs da A24. Aí quando começou o filme na sala, um casal do meu lado, o menino falou assim, essa A24 aí tá ficando super famosa, eles estão crescendo. Eu acho bonitinho, assim, porque a galera se ligando numa coisa além do filme, né? Porque é uma produtora que ela vende camiseta, vende caneca. Ela virou um algo além, porque assim, qual a produtora do filme do Indiana Jones? Ninguém lembra, ninguém sabe. E acho que é uma coisa legal, porque a 24... ela, nesse mar de comunicação que a gente tem vivido hoje, essa esfera, né? Que hoje a marca é uma pessoa, que tem um avatar. A A24, ela entrou nessa onda também. Então, a gente tem uma produtora que é mais do que uma produtora. Então... E ela assina a produção e assina a distribuição também. Exatamente. Então, ou seja, ela tem um poder sobre dizer sim que não. Obviamente, o Aronofsky, ele é o produtor do filme também. Ou seja, ele tem um poder. Aí, nesse caso, faz sentido a gente dizer que as coisas que rolam é as coisas que ele quis que acontecesse. Porque a produção pode ser feita de quem produz e faz acontecer e quem faz de fato acontecer, ou seja, quem idealiza, produz para que seja gravado e aí você contrataria uma produtora para executar, vamos dizer, da parte visual. Então, nesse caso, né, eles fazem de ponta a ponta, assim. Quando você tem filmes que você tem o diretor, ele pega um roteiro e aí ele também produz, ou seja, você tem ele dentro do poder e como ele trabalha dentro da ideia de, provavelmente, o Aronofsky entra e senta na sala da ilha de edição e fala, aqui não, aqui sim, coisas que, em geral, grandes diretores ou diretoras, às vezes não têm esse poder ou não têm esse interesse, porque quem toma a decisão final em filmes de Hollywood, por exemplo, eu nem sei se esse filme poderia ser considerado de Hollywood, né? Porque as companhias são todas de Nova York, mas a gente costuma falar em Hollywood, mas eu nem sei se esse filme Hollywood já deixou de ser Hollywood já, gente. Hollywood é um bairro. Nesse lugar único, né? Esse pódio, não que Hollywood deixou de ser Hollywood, pelo amor de Deus, tá lá. Né? Mas é um bairro, né? Às vezes a gente fala do filme, qualquer filme que vem dos Estados Unidos, você fala de Hollywood, mas às vezes nem é de lá. E com a coisa da distribuição, exatamente. Essa produção global de filmes, incentivos, Netflix e afins. Cara, graças a Deus a gente vê filme da Romênia que eu só vi em mostra. Mas aí o Matthew Libatic, que faz também o cinematógrafo do Jojo Rabbit e do Mother, enfim, ele trabalha já com Aronofsky há muito tempo. Ele fez esse filme e eu acho que esse é o primeiro filme dele, se eu não me engano. É o primeiro filme dele que é feito em 1.33.1, ou seja, isso que eu ia falar. 1,33.1, que é o que a gente costumou chamar de o aspect ratio 4:3. Que é a TV antiga. Que é mais ou menos a TV antiga. Tem uma questão aí, tipo, não é exatamente uma TV antiga, porque a TV antiga não tinha lateralidade. Esse é um filme que tem lateralidade, só que ele tem profundidade ao mesmo tempo. Que pra reproduzir em telas 16:9, que é o que a gente tá acostumado, ou a 2.35, ou aquelas outras todas que cinema tem, o CinemaScope, enfim, todas as duas aspect ratios que tem, em geral o cinema tem um CinemaScope gigante, pra reproduzir ali, você tem a sensação que a lateral não existe. Mas na verdade ele é como o IMAX, você vê todo o frame. Só que ele não
cropa pro centro, que é o 16:9 ou o acostumado. Então, é um inteiro, que era mais ou menos como funcionava a TV antiga. Coisa de palavras, né? no outro episódio lá que eu dei a dica e falei do glossário, na verdade a gente tá falando de formatos aqui. Então, retangular, quadrado. Então, eu joguei essa coisa da TV antiga porque é o que mais aproxima. Que é quando a gente vê assim, nossa, por que a lateral tá uma tela preta? Porque o filme tá cortado no meio. E eu acho que isso é uma opção, obviamente, decidida e inteligente, eu acho, porque dá uma sufocada na coisa, né? Aquela casa cheia de tralha, cheia de coisa. Ele é um cara que, bicho, né? Quando você tem takes no rosto dele, close, tal, ele tá sempre quase que ocupando a tela inteira, então deixa a gente numa sensação de sufocamento ali, um pouco de agonia. E isso é da plástica. Óbvio que você vai falar assim, pô, mas precisava tratar ele assim? Não existe precisava. É uma escolha. Você pode gostar, não gostar, pode ter sido acertada ou não. Eu acho que isso tem muito a ver do que... Pô, seria muito mais fácil naquele apartamento você usar uma grande angular, né? Deixar tudo em plano ali e o cara sentado no meio e talvez você não tivesse essa percepção dele por conta do peso ou por conta dele não se mobilizar, não se locomover muito dentro da casa. Então é tudo sempre muito apertado e isso não é uma escolha... Não é por acaso, assim. Não é uma coisa sem querer que aconteceu ali. Isso foi uma escolha que é decidida na captura, porque você faz a captura em 4x3. Em geral, gente, uma câmera desse porte, ela captura em 4x3 já. Que é esse formato grandão. Isso. Aí você vai no menuzinho da câmera e fala, me dá o display em 16:9. Aí ele faz um displayzinho e você faz o reframe ali. Mas se você pegar o arquivo, às vezes você tem o todo. Se você filma uma câmera IMAX, você filma em 4x3. Então, assim, não é que, quando, por exemplo, o Zack Snyder, que filmou em IMAX, ele filmou em IMAX. Ou seja, ele filmou em 4x3. A imagem dele é esse tamanho. Quando ele vai editar, ele pode reframar, recortar o filme para ele ficar em 16:9. Para você poder ver na sua televisão, por exemplo, o wide, que vai ser 16:9. E o que o Zack Snyder disse na época era que ele não queria que você estivesse perdendo imagens que foram captadas. Que foram gravadas e não apareceram pra você. Exato, porque você cortou pra 16:9. Por isso ele resolveu deixar o full frame. Ou seja, 4x3, que é o total do que foi captado pelo sensor. Que é tudo que tá na tela que aparece. Mas para isso, você precisaria ter uma tela que fosse 4x3 pra você não ter essa sensação que tem barras pretas. Mas... você tem sempre barras pretas, gente. Se você tá vendo 16:9, você tá vendo barra preta também. Porque elas estão acima e embaixo e você acostumou ou não tá mostrando no seu monitor. Mas ela tá lá. Então, para de falar que o filme tá cortado dos lados. Série The Wire, que é da HBO e tal, e recomendo demais essa série, ela foi remasterizada, refinalizada, não vou saber o nome exato aqui, mas ela foi gravada com mais coisas na tela. Tô falando aqui do jeito mais simples pra gente... Até pra eu não me enrolar. Ela foi gravada com mais coisas na tela, só que ela teve que ter sido cortada as laterais pra ser exibida na época na televisão antiga. E agora na HBO, quem vê a série agora vai ver com essas laterais. Caramba, ó, que legal. Então isso é muito legal. O próprio diretor falou, pô, a gente tinha mais coisas em cena, né? Que ficavam ali... à direita do personagem. Só que como eu tive que cortar, isso não aparecia. E agora, nessa remasterização, nessa refinalização, enfim, pra TV, tem. Vamos lá, eu escolhi 2 cenas pra colocar aqui pra gente. É lá no minuto, 3 minutos, 1 segundo e 2 frames. 3 minutos ele tá olhando pra porta. Certo? 3 minutos eu tô com ele com a mão no papel aqui. Exato, isso. E olhando pra porta. É a porta que tá em foco. Isso, a porta abrindo, exatamente. Aí ele vai abrir porque o cara acabou de bater na porta. Ele tava assistindo o vídeo pornô, aí ele começou a passar mal, e aí alguém bateu na porta pra tentar salvar ele naquela situação. Sim. Certo? Ok. Então, vamos soltar daí em 3 minutos. Endola-se e já. Aí ele, pode falar, usa a sua chave, não sei o quê, corta pra porta, faz um insert da porta, o cara abre a porta, corta pra ele, corta pro cara na porta mídio, corta pra ele de volta, corta pro cara na porta. É um filme mega cortado. Vai pro insert do filme, corta pra ele, corta pro garoto e vai... Caraca, eu não consigo falar ao mesmo tempo, porque é muito corte. Bastante corte. E aí o cara vai passando mal, ele começa a ler, ele pede pra ler, né? Ele começa a ler o assunto. In the first part of his book, the author, calling himself Ishmael, is in a small seaside town. He's sharing a bed with a man named Kik-Kik.
What is this? Why am I reading this? Corta para ele falando, continua lendo. Aí ele continua lendo, corta pro cara de novo pedindo para continuar a ler, e ele vai se acalmando, volta pro cara, volta para ele, volta pro garoto, depois volta pro cara e se acalmando cada vez mais, aí tem um corte bem curto do cara, tá bom, o que foi? E aí tá tudo acalmado. Aí começa uma sequência, de novo, de coisas rápidas. Só que agora ele tá já mais calmo. E aí, pela primeira vez, a gente vai para um wide shot para mostrar o cara de fundo, para mostrar a porta, porque a gente até então fez um over the shoulder até então. E aí vai para essas cenas maiores, mais calmas, mais para longe. E depois tem a primeira vez que inverte ele de sair para a porta. E aí fala, como é seu nome, por favor? Não sei o que, Ele resolve voltar, ele vem falar de Jesus, e um corte para ele. E aí eu vou pausar, porque isso vai se alongar até não poder mais. Pausou. O que eu quero chamar a atenção em termos da fala? Esse é um bom exemplo, a gente citou isso no episódio passado, do J-Cut, ou L-Cut, né? Que você tem o J do J-Cut, né? Um J, justamente porque você tem a trilha de baixo chegando primeiro do que a parte de cima. Se você imaginar um J desenhado, a bundinha para baixo do J tá primeiro do que a parte de cima do J, digamos. Ou seja, você escuta o áudio um pouco antes de você ver o vídeo. E isso é uma técnica de apressar um pouco a coisa, mas você percebe que nessa edição, e é por isso que eu chamei a atenção para a edição, porque nesse filme, nessa cena específica, se você botar o fone de ouvido, você vai perceber que essa cena ela tem um J-Cut bem reforçado, bem forte, justamente para apressar. E os takes são super curtos. Toda vez que vai pro garoto, é só um pouquinho e volta, só um pouquinho e volta, só um pouquinho e volta. E mesmo quando ele se acalma, que você tem takes maiores, o garoto ainda continua sendo apressado. O garoto continua ainda sendo colocado de forma rápida, mas já sem os J-Cuts nesse sentido. E me pareceu uma boa intenção de fazer não só a urgência das cenas acontecerem com uma coisa que fazendo a plateia ficar um pouco nervosa, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com esse cara, ele vai morrer agora, toda, né? Enfim. E é uma coisa para deixar a gente nervoso, mas ao mesmo tempo para ir mostrar que a leitura desse essay, né, dessa redação, faz com que esse cara se acalme. E isso está presente não só no diálogo, mas na verdade está presente na forma como o filme foi cortado. Porque ele bota os áudios chegando sempre antes, quando a gente vai ouvir esse cara ler os essays. E isso se repete como um padrão. Ao longo do filme, toda vez que ele precisa voltar para o essay, você faz entrecortes em J-Cut que o essay funciona como acalmar, embora ainda acelerado. É quase como uma massagem, uma respiração, uma coisa de falar assim, olha, tem que acontecer um negócio aqui nesse timing, nesse movimento, que isso é que me acalma. Eu vejo isso como... porque esse ensaio, que a gente vai entender depois do filme, ela é a pílula da salvação. Quando ele tá achando que vai morrer, ele lê aquilo ali. E quando a gente... Né, se a gente fizer uma análise rápida aqui, quando a gente tá passando mal, a gente quer pegar um remédio, quer cortar logo, a gente tira o envelope. A gente precisa daquele movimento assim, tem que ser rápido, tem que ser um pronto atendimento. Então, acho que essa leitura, esse pedido que ele faz, o filme conta dessa forma também. Ó, lê, o quê? Calma, por quê? Não sei o que, começa a ler. Isso, vai lendo. Aí vai cortando. Então, isso é uma forma da imagem tentar reproduzir um pouco da importância dessa redação. E você não tem um insert do papel, o que é interessante porque é uma tendência seria, né? Se aquele objeto é um objeto. E, na verdade, é isso. É uma questão metafórica sobre isso. Então, não é um objeto necessariamente que traz esse assunto, né? Isso. É o que ele representa. Por isso que ele não é o papel exatamente, é alguém lendo pra ele aquilo, ou seja, aquilo vivenciado por alguém, né? E aí nessa mesma cena, em 4 minutos e 50, você tem o primeiro... Porque assim, a gente veio por over the shoulder, nem over the shoulder, na verdade a gente veio por corte de visualização, né? Que seria vai ter o primeiro 2 shots, né? Ou seja, você parou de ver o personagem 1, depois personagem 2. Personagem 1, personagem 2. Você parou de ver inserts individuais de cada personagem. E aí, quando chega em 4 minutos, quando o garoto vai fechar a porta, a gente tem esse wide angle que vai mostrar os dois em cena. Por isso que o povo chama de 2 shots. Isso. Você vai ver os dois em cenas. E a câmera vai fazer a primeiro travel, que é tipo, ir numa... Que eu acho que não é um slide. Na mão. Não. Isso aqui é a câmera na mão. Tá na mão, tá tipo num gimbal lá, como é que é? Steadicam, mas handheld, né? Eu acho que é na mão. Steadicam, obrigado. Tava procurando essa fazer na mão esse movimento. Mas eu acho que deve ser um Steadicam porque tem aquela
tem aquela ajeitada do X. Uma corrigidinha, uma corrigida. Que a gente sente que ele vai andando depois dá aquela ajeitada do X pro lado. E aí, olha só que legal, ela vai cruzar o lado, porque o personagem tava, e isso é muito importante, o cara tá sentado na esquerda e o garoto tá na porta na direita. Isso. E aí, quando faz o travel lá em até 5 minutos, o garoto cruza pro outro lado e atravessa, só que a gente mantém a proporção de direitas e esquerdas. Só que aí a câmera inverte, né, pra mostrar o cara num corte. E aí, quando a câmera inverte pra mostrar o Whale de frente, só que ele já tá invertido. E quando vai fazer o insert do garoto, aí ele já tá na posição exata, na proporção exata que você tava o outro cara. Quando ele escolhe fazer esse momento em que ele, ok, eu vou te ajudar, fecho a porta e entro no apartamento, você tem a câmera, em vez de fazer esse movimento de ida e vinda, a câmera convida o cara a entrar, traz ele pra dentro, apontando ele pra dentro, entendeu? Mostrando o resto do apartamento e depois insere ele. Isso é que eu acho legal. Não é a mesma câmera de Wild. É um corte de 50mm, sei lá, 35, com ele próximo já. Ou seja, ele tá inserido dentro do apartamento. No sentido de, visualmente, esse cara tá preso agora. Entende? Ele não faz parte. E se você pausar em 4 minutos e 52... que você vê ele, o garoto entrando no apartamento, e você for pro momento em que ele vai embora, que é em 10 minutos e 53, ou seja, né, 9 minutos, 8 minutos depois, e você soltar em 10 e 53, em que o personagem protagonista vai se jogar no sofá, você tem o garoto de novo exatamente no mesmo blocking, cara. Isso é brilhante demais, eu cara. percebi, eu não tinha me ligado disso. Ele revela o menino ali, né? Exato. Ele praticamente Porque o que acontece? revela o menino. A câmera faz um travel pra poder mostrar que o garoto entrou no apartamento. E depois o próximo corte que essa mesma câmera vai ser usada é quando o cara já tá na frente. E aí quando o cara se joga no sofá, você tem a revelação do mesmo ângulo de trás, só que você tem a revelação do garoto ali, sabe? Eu achei isso muito legal. E aí você agora me trouxe uma outra coisa que também talvez vá bater com o que eu tava pensando, né? Ele joga muita coisa pra gente imaginar, perceber, viajar, principalmente com essa revelação do personagem que foi convidado pra dentro de casa, ele teve o diálogo, um cara que salvou ele, mas ao mesmo tempo ele tá ali, ele fica indo e voltando, depois ele vai descobrir que é uma mentira e tal. Fica uma pergunta. Esses personagens fora o principal existem fisicamente? Eles estão na casa? Eles realmente vão ali? Ou eles, se tratando da última semana deles, são pessoas e conversas que ele gostaria de ter e que ele precisava resolver internamente? Por exemplo, a filha dele. Ele realmente consegue ter uma conversa com ela na última semana de vida? Ou ele precisa ter essa conversa, ainda que internamente, para poder morrer em paz? Pra mim, só existe o cara da pizza. Na vida real. Que é o único que, quando ele vai ali fora, o cara vê ele e mostra aquele choque de realidade, que aquela coisa do menino da pizza lá, o Danny, sei lá. Quando ele olha o cara e fala, nossa, ali é a única realidade do filme. Realidade fictícia, né? Que a gente pode crer que, de fato, assim, alguém de fora viu o que a gente tá vendo lá dentro o tempo inteiro. Eu acho que é o que você falou. Não importa o menino, não importa o papel, importa a função desse texto na vida desse cara. Claro, eu acho que tem tudo a ver com o Moby Dick, na real. Tipo, dessa obsessão do cara por catar uma baleia e, no fim das contas, a baleia vira o problema e ele se transforma na baleia. Ou seja, ele se transforma no problema que ele quer fazer, o que é engraçado pra esse, e de fato, isso que tu tá dizendo, que tipo, o personagem que faz a frente da realidade só vem de fora e a gente não enxerga ele, né? A gente não vê o cara da pizza. Só tem uma hora. Né? Só tem um momento que a gente que olhou na verdade pra ele. é quando o diretor mostra pra gente que o cara da pizza viu o Charlie. Então, por isso que eu levantei essa questão aí pra gente debater nos comentários afins. Essas pessoas realmente existem. Não que elas não existam, mas assim, elas estavam ali fisicamente dentro daquela casa. A menina, a ex-esposa, a cuidadora, ou aquilo ali é a cabeça dele lidando com algumas questões na sua última semana de vida. Pois é. Não sei, cara.
sutil e ele tem muitas metáforas o tempo todo, assim. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 anotações para momentos que são curiosos do filme. A gente vai falar só 2 ou 3, porque assim, não dá. É muito gigante, assim, tipo, a utilização, por exemplo, ele tem uma utilização de eu acho que é um dó, aí o Duca, que é o músico, eu não sou, mas tem um dózão menor aqui, que é bizarro, que ele entra como barulho, cara, que é em 55 minutos e 1 segundo, quando ele vai abrir a porta do namorado. A gente tá num acorde maior, não, Duca? Você que sabe isso. Tipo, tá um acorde maior, na hora que o garoto vai embora, ele consegue a chave, abriu a porta, ou seja... Vai entrar em 55. Isso, aí em 55 a gente acabou de dividir um acorde. Aí entra um super agudinho no fundo, mas aí na hora que ele abre a porta, você tem de fato uma mudança tonal ali, sei lá, sabe? Um acorde de medo. Peraí que eu vou pegar o violão. Só um segundo. Na minha cabeça aqui parecia que era tipo um dózão sustenido menor. Mas sei lá. Tu que sabe, é porque eu, né? Enfim, o Duca que é o músico. Então, não vou gastar minha teoria musical aqui, porque isso eu vou deixar pro Tar, quando a gente fizer. Mas aqui o que acontece é o seguinte, a gente vem numa progressãozinha que é muito comum até nos filmes, por exemplo, Interestelar e tal, que é essa... que a gente é como se fosse A, B, C, B, né? Ou 1, 2, 3, 2. Que é uma progressãozinha que a gente vai pra um lugar, vai e volta. Nesse lugar da porta é muito legal, porque ele para na última, que é um acorde menor. Certo. E aí ele joga uma tensão. Ele não sai do acorde, porque assim, o que você falou é que é muito comum a gente estar num acorde maior, que é alegre, e aí de repente você cai pro acorde menor. Isso. Então Sonata ao Luar, por exemplo... Tem muito isso, é um dó sustenido ali e tal, ela cai, vai para um Mi maior e vira para um menor. Não interessa isso aqui para quem está ouvindo, mas você tá num momento alegre e cai para um momento triste. Isso é muito comum. Aqui, ele já vem num acorde menor e aí ele lança uma nota de tensão dentro desse mesmo acorde. Porque é tipo assim, vai acontecer alguma coisa. E isso acontece sempre nesse quarto. Isso, exato. Não é só essa hora. Primeiro que no filme você vai notar que sempre quando ele vai pro corredor, o clima vai ficar tenso. Isso. Então o filme tá ali rolando. Que rola essa notona aí esquisita. Que é essa notona esquisita, que é uma nota de tensão. Isso. E no quarto, ele faz a mistura, que é que ele já tem a tensão de estar no corredor, que já é um som ali grave, esquisito, e quando tem a porta, ele tipo atravessa quase como se fosse assim... Não é desafinado, mas é uma nota que não caberia. É uma nota que ela vai criar uma tensão, né? Então, enfim, e que isso nota é essa muito aí? legal. E aqui eu tirei... Meu violão não tá tão afinado, mas seria dentro do acorde menor, que eu acho que é Mi bemol ali, seria tipo a quinta. Tá. A quinta, pegar a quinta e aumentada, que seria uma aumentadinha. Isso. Eu acho que é isso. Tá. Se eu estiver falando a besteira, musicistas desse podcast, me corrijam. Porque eu fiz na orelhada ali e eu acho que ele pegou a quinta e subiu um pouco. Ou é a segunda menor. Saquei. Né? Que ele pega ali a segunda e fica, tipo assim, como se fosse dó sustenido. Que aí é tensão de meio tom. Eu até anotei na pauta que eu achava que era um dó sustenido também, pela sensação. Então ali eu acho que ele tem a notinha que ele faz a segunda, que ele traz a segunda... que seria da escala normal, ele faz a segunda menor. E isso dá um choque, porque é uma nota, uma variação de meio tom só. É uma tensão de um pequeno detalhe que é sempre que ele vai pra esse... Exato. É só pra... É tipo assim... tem um lugar daquele lugar, tá tudo confortável e tem um negócio que saiu exatamente. E eu achei isso muito interessante, tipo porque tá mostrando novamente que não só a composição, mas toda a montagem, toda a parte técnica do filme é um mínimo detalhe pra mostrar. Não tem nada errado. Não é isso. É o quarto escuro. Não tem nada errado não aqui tem, dentro. Não é tipo um lugar pra você sentir medo, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa ali que tá... É um lugar que a gente tem um receio de voltar, uma memória que a gente não gosta, né? Uma coisa que a gente tem... E é isso, ela não é aterrorizante, ela é tensa. Porque poderia ser muito Por isso, fácil talvez, colocar um acorde diminuto e fazer o quarto na hora que ele abre a porta. Seria muito clichê, mas não, ele mantém a cama, só que ele só acrescenta um pequeno detalhe de estranhamento, que é... A partir daqui tem alguma coisa ainda dentro do que seria o normal, mas tem alguma coisa errada, alguma coisa estranha, alguma coisa tensionada. Eu achei isso muito bonito. Então, assim, maestros do nosso podcast aqui, me corrijam, assim, vocês sabem, você que está me ouvindo aí, sabe que eu não falei
tudo completamente errado, muito pelo contrário. Falei quase tudo certo. Mas, assim, eu nem me arrisco, porque, enfim, o musicista é o Duca. Mas vamos lá, a última colocada aqui pra gente acabar esse episódio gigantesco. 1 hora e 49 minutos e 36 segundos, que é o frame em que é a cena que eles estão gritando, chorando, que ela vai ler Ed, não, lê você, essa é você que esse C é você, por favor, lê. E a menina tá começando a ficar nervosa, será que vai conseguir e tal? E aí, enfim, é aquela cena ali. Eu vou botar aqui em 2 horas e 49... Desculpa, 1 hora e 49 e 40 segundos. 1 hora e 49. Segundos que ele tá com a mão no coração. Ele tá sentado, ela tá em pé, só que a câmera é posicionada no eyeline dos dois. Então, você vê a câmera na altura de cima com esse personagem, falando na altura de cima, e nele também na altura do eyeline, né? Uma coisa curiosa, assim, tipo... Porque a tendência era você fazer um dos personagens olhar pra cima e pra baixo, pra você dar a impressão que tem um em pé e um sentado. Mas não, aqui... Tem isso ligeiramente, na verdade. Na verdade, o dele tá um pouquinho acima do dela, mas a sensação que a gente tem é que eles estão na mesma linha, Porque é uma conversa de igual pra igual, né? Eles estão fragilizados, né? Isso, então, assim, não tem ninguém acima do outro, né? Os dois estão fragilizados, então faz sentido botar a câmera na altura dos dois, né? Exatamente, sim, exatamente. Mas então dou o play? É 1 hora e 49 minutos e 29 segundos. Pronto? Ok. Enrola-se e já. Foi. Aí corta pra ela, certo? Ela tá gritando, corta pra ele, calma, não sei o que, vai dar certo, não sei o que, ó. E ó, ele tá passando mal, corta pra ela, corta pra ele, corta pra ela, corta pra fora e ela passa na frente da câmera e para. E corta pra fora pra ela sair da porta. Parou. Sim. O que eu acho genial nesse frame é que, assim, a gente tem uma sequência de corte contra corte, né? Que é, tipo... take contra take, né? Ou seja, a gente vê ele, a gente vê ela. A gente vê ele, a gente vê ela. A gente vê ele. É muito cortado. Esse filme é super cortado. É impressionante a quantidade de corte que esse filme tem. O tempo inteiro, assim. É bem confuso, assim. Tipo, mais do que Bohemian Rhapsody, gente. Aí, no momento em que a gente vê um wide, que a gente vê todo o apartamento de novo, que dá aquela amplitude, que é em 1 hora e 49 minutos e 42 segundos, ela vai andar da direita, que ela tá, né? Ela tá na frente da janela, ela vai andar pra direita, pra esquerda, e quando ela passar pela pilastra, se você for frame a frame, quando ela passar pela pilastra, o próximo take é um frame pela metade, cara. Cortado na metade. Dela passando, Que é ela passando pra revelar o cara. Isso acontece muitas vezes ao longo do filme, que é coisas que revelam a outra. Coisas que estão na frente que se revela com a movimentação. E toda vez que o cara resolve ir pro wide, é pra poder justamente resolver uma problemática, entende? Sai quando a coisa vai mudar. Então, quando vai pra esse lado, é meio que inconsciente mostrando pra plateia, tá? A partir de agora, ela vai se envolver com ele mesmo. Ela vai, tipo, aceitar. E aí, ela resolve ir embora, para na porta, e aí segue. Enfim, segue a cena toda, eles falando. Ela começa a chorar, abre a porta. E aí tem uma linda cena, que é ela abrindo e a luz batendo na cara dela. E aí tem uma mega correção de cor pra que a cara dela fique marrom mesmo. Tipo, fique mais escura do que uma pele humana normal. Sim. A cara dela tá mais alaranjada. Que foi uma coisa que aconteceu ao longo de todo o filme, né? Foi a paleta de cores ir evoluindo entre o laranja e o azul nas oposições, até o momento em que elas se mesclam e fica tudo muito já alaranjado, que é o único momento em que você tem laranja sobre tudo. Que é nessa cena que é um super close, embora lá em 1 hora e 50, 1 hora e 50 e 25, você tenha ele ainda ali no cantinho, mas você tem ela como principal elemento super ginger, né? E aí, quando volta pra ele, a cara dele já tá com uma correção de cor também, pra ele ficar mais pálido, mas ainda com laranja de volta, e não tanto quanto com o cinza que tava vindo até então no cinema. Então, escuro, né? Então eu achei esse momento muito brilhante, muito interessante da forma como o cara montou entre escolhas do vamos fazer super cortes entre cortes, né, de frente e trás, e quando a gente for pra trás, ou seja, quando a gente for pro wide angle, a gente de verdade tá começando a revelar o que vai acontecer com ele daqui pra frente, sabe? Então, assiste o filme e repara, toda vez que a gente for pra ver o apartamento inteiro, significa que alguma coisa vai acontecer na sequência daquilo, ou seja, alguma transformação aconteceu com o personagem. Isso é muito interessante, como se fosse um ponto de passagem, né? Exato, é uma marcação de arco do personagem sendo cumprida ou iniciando. E isso é uma escolha de edição, né? Claro, isso é uma escolha de... Claro, não posso dizer que foi o editor que decidiu. Mas isso é uma coisa que você faz na ilha, porque você
você tem todas essas filmagens, mas a montagem a cada momento tem uma marcação na timeline do cara. Ok, aqui a gente tem que abrir. Aqui a gente tem que abrir de novo. E não é aleatório, né? Tipo, a gente tá vendo o apartamento inteiro por esse motivo, né? Então, eu achei isso muito interessante. Até o momento em que ele, de fato, morre, né? Até o momento em que ele voa, né? Vai... Eleva assim, espiritualmente. Exato. Não, mas realmente, eu acho que é muito isso que você falou, assim. A montagem, como sempre, ela tá muito ligada no que o filme quer dizer, né? Porque a gente não é só ouvir o que está sendo falado, né? Não é só uma ação ou outra, é o conjunto de coisas. Então, se a gente pega essas escolhas na montagem, né? Com a questão da fotografia, junto com a trilha, que vai te induzindo, te ajudando. Na verdade, ela é nem tão forte, eu acho que ela é mais carregada no começo, quando tem a apresentação do personagem ali e tal, que ela é mais grosseira, mais pesada, né? E aí tem a galera que de repente fala, pô, mas isso é porque o cara é grande, e aí tem ali essa trilha pra botar coisa mais venenosa ainda. Não acho que é isso. É uma leitura, é uma pintura, um retrato do que seria aquela cena. Enfim, cada um interpreta do jeito que quer. Mas eu acho que o filme, ele faz isso de cara, primeiro com a escolha da cena que começa, né, dele se masturbando ali, enfim, tal, com a agilidade da pílula ou massagem, como a gente brincou, apelidou aqui, que é a leitura, assim, acontece tudo que é pra ser afobado e puxado, acontece logo no primeiro momento. Depois o filme, ele vai diluindo e te entregando com outros elementos além do que se fala. Então acho que é muito um filme de se analisar por partes mesmo, por diálogos. Por exemplo, você cortou o filme, deve ser muito legal ver, assim, as cenas com a amiga enfermeira ali, as cenas só com carinha que visita ele, as cenas só com a filha. Deve ter uma coisa muito interessante nessas cenas, porque a gente vê tudo misturado, às vezes não consegue perceber. Mas pra quem... o garoto é sempre muito rápido. Todos os takes que a gente aparece com o garoto, a gente vê ele super veloz. Sempre super rápido, sabe? Os cortes são curtos. E da enfermeira, da amiga, é sempre em volta dele, né? Sempre no sentido de proteção, de cuidado. Não é só ali medindo, mas ela tá sempre em torno. Ela tá lá pegando a comida, ela tá aqui ajeitando o negócio. Eu tentei ver uma segunda vez, comecei, mas parei. Eu vi só na sala de cinema e não consegui ver de novo aqui ainda nos streams e tal. Tô doido pra ver de novo com essa ótica que a gente discutiu aqui, porque isso também é muito legal. Então você que tá ouvindo aí, pode não saber, mas o segundo corte muitas vezes serve pra gente também, porque às vezes as pessoas comentam, caramba, eu já tinha visto esse filme, agora com o segundo corte eu vou ter que ver de novo. Isso acontece com a gente também. O Heineken não, ele vê umas 3, 4 antes de fazer o segundo corte. Mas eu nem sempre consigo ver mais do que uma ou duas vezes. Então, muitas vezes eu acabo retornando depois do segundo corte. Então esse aqui com certeza é um que eu vou fazer isso. Tô ansioso, tô na reta do Oscar aqui, enfim, tem um monte de coisa pra ver. A colorização desse filme eu achei muito, muito interessante. Até porque ela foi feita por, tipo, nos créditos do filme, na tela, tá escrito, tipo, a cor é da companhia 3, entendeu? E o colorista final, tipo, quem assina por isso, sei lá, que tipo, o adicional disso é o team. Então o que acontece? Você deve ter uma galera, cara, uma galera fazendo isso. O resumo pra mim é isso. Eu acho que é uma baita produção, inquestionável. Eu, particularmente, pessoa física, como gosto de dizer, adorei o filme, acho um filme muito legal, indico com o maior gosto. Sim, tem muita coisa pra gente discutir nesse filme. Muita coisa. Desde as mais superficiais até as mais piradas e lisérgicas que a gente queira falar. Então, e a parte técnica, que é, assim, é muito, assim, muito legal. Cara. Impecável. Pra quem gosta de reparar nesses detalhes, como a gente falou, de trilha, de como a trilha se move, né? Os efeitos sonoros, né? Porque efeito sonoro não é só um barulho da televisão. É o barulho do chão que ele pisa. Porque, como o Heineken disse, ninguém gravou aquele o barulho do chão, ou quando ele andou fez barulho. Não. Colocaram um barulho do chão na hora que ele pisa. Claro. Né? Criaram numa outra salinha, com uma outra madeira, e aí isso foi tudo montado. Então é um trabalho muito cirúrgico, assim. Eu acho que é muito, muito bem cuidado. E é isso. Ele realmente é muito bem feito. Assim, muito bem feito mesmo. Tecnicamente, a gente pode provar que ele tá montado, cortado, colorido para poder extrair o melhor dessa metáfora gigantesca que é o que o filme aborda, seja lá qual for a metáfora que você conseguir entender dentro dessa história, sabe? Mas uma coisa que você tem que realmente dar o braço a torcer quando assistir é o carinho
que o filme tem com os detalhes, sabe? De, tipo, Exatamente. fazer um acorde pra botar uma nota pra poder justamente mostrar que tem alguma coisa errada. É muito mais do que botar um diminuto estranho, ou um barulho de tiro, ou um grito no fundo, ou fazer um corte rápido pra te assustar. Tipo, o filme feito com muito artesanato nesse sentido. A gente viu aqui, eu tive a oportunidade de reeditar o filme, ou seja, eu pego a mídia e boto no software de edição, vou cortando o filme novamente. E, cara, nossa senhora, é realmente, assim, muito trabalhoso. Todo o tempo de distribuição do tanto que se vê um personagem pra quando se vê o outro, tá vinculado à história do que tá sendo contada na tela mesmo, sabe? Então, assim, eu fiquei maravilhado com o trabalho do cara. Eu sempre gostei do Weissmuller, tipo, eu sempre gostei das coisas que ele faz. Quase todos os filmes que o Aronofsky já dirigiu e trabalhou como diretor, ou roteirista, ou produtor, eu sempre curto muito, porque eu sei que é uma coisa muito manual, com todo mundo muito junto. Então, para um pouco com essa questão moral demais e vá assistir um trabalho muito bem feito, com um protagonista muito bem escrito, com uma história muito interessante em termos técnicos. E, enfim, eu realmente super recomendo. Se você puder ouvir de fone de ouvido, vai fazer outra diferença, sabe? Minha realmente próxima muito audição diferente. será assim. Eu fiquei maravilhado. Bom, é isso. É isso. Então vamos de dica. Minha dica é até rápida hoje, não assim, na verdade, como eu gosto de sempre despertar nos nossos ouvintes aqui, que gosta de editar ou quer virar editora, enfim. Tem um softwarezinho que eu uso, cara, um app que eu gosto pra caramba. Na verdade, ele serve pra qualquer função, qualquer profissão, eu acho, tá? Mas eu uso pra edição porque me ajuda muito. Eu sou um cara que gosto muito de organização, você sabe, ter as coisas, às vezes, cronometradas, principalmente quando a gente vai trabalhar com determinados clientes, determinados tipos de trabalho, né? Quando a gente precisa ter uma ideia de quanto tempo a gente está gastando com determinada etapa do processo. Nem que seja pra gente ter isso como curiosidade de debater com os amigos, com colegas de trabalho, enfim. O app se chama TimeMater. TimeMater. O que seria um TimeMater? Temporizador? Seria um... Robozão do tempo, sei lá. Enfim, tipo Senhor do Tempo. Senhor do Tempo. Na verdade, é um app que tem para iOS, no caso, não sei se tem para Android, mas ele tem para iOS, tem para Mac, PC, se eu não me engano. Enfim, tô dando dica do app. Se não for esse que você vai utilizar, caso você tenha interesse, você vai achar algo muito parecido. Na verdade, ele é um app que fica escondidinho no seu computador ali, analisando e traqueando, né? Tudo que você está fazendo. Então, por exemplo... É tipo um chefe que vigia você Ele enquanto é um você trabalha. chefe que vigia, mas ele é seu amigo nesse momento. Então, assim, ele é muito legal porque, assim, primeiro ele tem o básico do tracking, que ele vai analisar assim, tô aqui no navegador. Aí ele bota lá, Chrome, tá por um tempo, ou Safari, enfim. Troquei de app, fui pro Premiere pra edição, ou pro DaVinci, sei lá, qual o software que a pessoa usa. Aí tá lá, ele também botando o tempo que ele tá traqueando. Esse é o básico dele. Então você consegue ao longo do dia olhar como se fosse uma agenda, uma dia de agenda, falando, nesse momento você entrou nesse software, nesse momento você entrou nesse software, nesse app, tal. Beleza. Só que o legal é que, por exemplo, eu posso criar qual cliente? Heineken. Qual trabalho? Documentário. Tá cobrando? Tô. Quanto é a hora? Tanto. Olha. E aí, além dele fazer um tracking do software, às vezes eu posso estar trabalhando no seu projeto Heineken e no meu projeto Duca, naquele dia inteiro. Então eu posso falar para o software assim, olha, eu não só quero que você traqueie, né? Qual seria a palavra para traquear em português? Putz, caracas, não... É medir. Enfim, cuide. Tracking. Tracking. A palavra eu sei, mas ela não vem na cabeça agora. E aí, além de eu, por exemplo, eu uso o software que é o DaVinci. Então, além dele traquear quantas horas eu fiquei no DaVinci, eu posso botar quando eu estiver na janela com o nome tal do DaVinci. Porque, de repente, eu tô com a janela Heineken, ele tá contabilizando as horas pagas. E, de repente, na minha tabela Duca, ele não tá contabilizando as horas pagas. Então, no final do dia, no final da semana, no final do mês, você tem
aproximadamente, é lógico, né? Uma visão muito interessante de quanto tempo você desempenhou. Porque às vezes a gente fala assim, pô, fiquei 6 horas editando. Aí você olha ali, porra, dessas 6 horas tem 2 horas e 20 no navegador. O resto tá no YouTube. O resto é no YouTube, mas às vezes é isso. Às vezes o YouTube é uma pesquisa. Às vezes tem o WhatsApp, que é você falando com o cliente. Então, às vezes você tem que fazer essa média, que é assim, pô, se eu fiquei 6 horas no computador, porra, eu editei 2 horas e pouco, porque de repente 3 horas eu fiquei falando com o cliente. Então, não fui tão produtivo, ou o cliente não me deixou. Então, enfim, isso pode servir para um monte de coisa, para você que faz qualquer outro tipo de trabalho no computador. Isso ajuda você a medir, até para você ver se você tá cobrando bem, tá cobrando mal, ou se você tem que levantar mais tempo. Tu usava um chamado Clock antes, não? Eu usava um chamado Timing. Timing, que era mais ou menos parecido, mas ele era um pouco mais complexo para trabalhar com times e tal, e ele exigia muito de mim. Esse não, esse aqui, ele é mais um ghost timer, assim, ele fica ali Mas quietinho. você tem que abrir ele ou ele tá aberto lá? Não, eu coloco para ele abrir assim que eu ligo o computador, ele tá lá. Então liguei o computador, abri um note, ele já tá contabilizando. Saquei. Agora, é óbvio, entrou um projeto novo, por exemplo, hoje entrou um projeto novo, eu vou lá, vou criar, vou gastar meus 5 minutinhos, vou criar o projeto, dizer quanto é o preço, dizer já tô baixando. E aí deixa ali e ele vai contabilizar no final do dia. E é legal, porque às vezes eu falo assim, puta, vamos supor, eu cobrei esse trabalho aqui, 2.000 esse trabalho. De repente, quando acaba a semana, eu falo, caramba, eu fiz em R$900, ou seja, tive lucro, né? E aí, às vezes, tem aquele trabalho também que você fala, pô, cobrei 2.000, caraca, ele me custou 7.340 e tanto. Porque você teve que... Cobrei mal, ou eu não soube dimensionar o meu tempo. Então, isso serve para estudo também. Quanto tempo eu estudei, quanto tempo eu tô trabalhando, quanto tempo eu tô usando software. Então, fica a dica aí. TimeMator, o site é timemator.com, T-I-M-E, de tempo, né? T-I-M-E, time. M-A-T-O-R. E Mator de Terminator. Só que com A. Mator. Timemator.com. Time Mator. Essa é a dica. Tu tem a versão paga ou tu tem a versão trial? Cara, na verdade, eu sou o cara que compra tudo. Tem mania de comprar. Esse software tipo eu conheci 30, por 40 conta... dólares. Eu acho que ele dá uns R$140, você paga uma vez e não precisa pagar nunca mais. Entendi. E eu descobri esse software, na verdade, por conta de um aplicativo que eu uso que se chama Set App, S-E-T App, né? Que é um combo, assim, ele é um conglomeradinho de aplicativos. Então você paga uma assinatura e ele te dá vários apps dentro dele. E é muito legal. Okay. Você pode comprar esse software separado. Eu tenho feito muito isso, mas eu faço na mão. Eu tenho uma planilha... eu também faço, dependendo do trabalho, eu faço na mão. Porque, por exemplo, dentro do DaVinci, eu pego um material. Quanto tempo eu uso para decupar este material? Quanto tempo eu uso para colorir este material? Para fazer a mix, ele não faz isso. Óbvio que eu posso ir lá e criar assim, hoje quero que você use e tal, e eu sei que eu tô fazendo muito. Mas quando você tá na aba Color, ele não percebe que você tá na aba Color, ele percebe que você tá no Resolve. Ele consegue perceber qual o nome da janela, do arquivo que eu tô trabalhando. Saquei. Então, se eu tô ali com o arquivo Heineken, ele vai ver. Se eu trocar pro arquivo Duca, ele não vai contar. Ou ele vai contar não como aquela tarefa. Que já é bem legal. Que você pode, então, inclusive, tipo, editar no Premiere um trabalho e colorir no Resolve outro. E aí ele vai identificar que você está trabalhando, por exemplo, no mesmo trabalho, mas em janelas diferentes. Mas ele tem também ali, ele tem espaço para notes e tal. Então eu posso pegar naquele dia que eu tô fazendo o som e escrever, música. Trilha. Que depois, quando tiver tudo na frente, eu boto lá trilha. Ele me exibe só as horas de trilha. Também dá. Mas aí é manual. Ele não sabe que eu tô mexendo no plugin de áudio, por exemplo. Eu acho que isso podia ser uma coisa que os softwares viessem, sabe? Também acho. No final você dá o log e fala, da Resolve, o que rolou? Ele fala, você gastou X horas editando esse projeto, X horas no áudio e X horas em cor, e o projeto total foi esse, e esse é o valor que você deveria cobrar. Poxa, me ajuda, cara. E aí todo o programa já vinha com esse log. Você só pede, ei, Logic, me dá o log desse trabalho. Aí ele fala, custa tanto. Quem master foi tanto, mas mid foi tanto. Tá gastando muito tempo aqui. Para de cabelar nessa parte. Tá no reloginho ali, cara. Vamos incluir isso, gente. Pelo amor de Deus. Muito bom. E a sua dica? A minha dica tem nada a ver com... Quer dizer, tem a ver com o filme, mas na verdade tem a ver com um assunto que eu acho que a gente já citou no episódio passado e que vai ser importante, talvez, daqui pra frente, pros nossos ouvintes, mas pra quem é muito aficionado com o cinema, gosta de dizer que é cinéfilo, é uma palavra que eu não gosto de usar, mas esse xingamento, como eu brinco,
Tem uma agonia de cinéfilo, sei lá. É complicado. Mas é uma ideia de, se você curte muito essa brincadeira, se você gosta muito dessa ideia de cinema, talvez seja bom você dar uma pesquisada. Coisas que fizeram a elaboração do cinema como teoria para fazer ele funcionar como ele funciona. Então tem um livro que eu acho que eu já citei, e se eu não me engano, quando eu participei do episódio em que eu fui entrevistado aqui no Cinemação, lá atrás, sei lá quando, se eu não me engano, eu citei esse livro como uma dica que ele tinha, né, esse plano de detalhe. Então eu vou citá-lo aqui novamente para os nossos novos ouvintes, que é um livro do Walter Murch, que eu acho que eu citei no episódio que a gente participou do Cinemação, chama Num Piscar de Olhos, que é um livro de 150, mais ou menos, acho que 150, 200 páginas, se não me engano, é um livro bem pequenininho, que é um livro que vai discutir um pouco da história da edição baseado numa teoria da ideia de que você consegue cortar, e esse é o ponto, né? Você consegue cortar o personagem na hora em que ele tá piscando o olho, porque você fecha o olho quando você conclui um raciocínio. Então o personagem tá falando, ele pisca o olho e você corta. O Walter Murch é tipo, sei lá, o elaborador da Bíblia, né? Tipo um papa do negócio, todo mundo fala, é um mega importante teórico, editor e professor de edição do mundo, mega importante. E é um livrinho muito simples, muito curto, e é um livro que eu indico para pessoas que não são da área do cinema. Se você já edita coisa, você já edita vídeo pro YouTube, vai te facilitar bastante você entender como você cortar bem, porque é um pouco da teoria, mas também tem uma parada bem assim, meio autoajuda da coisa também, tem uma coisa meio porque é sobre percepção, entendimento das exatamente. coisas. Tem uma purpurina ali que não é só técnico chato. Isso. Mas ao mesmo tempo, se você der um olhar desse aspecto mais técnico chato, o livro serve bastante para você realmente começar a aprender um pouco sobre isso. Mas eu recomendo para pessoas que não vão cortar, que não vão mexer com edição nem nada, para poder assistir, para você perceber que onde é que tá o raciocínio do personagem, onde é que tá a ideia da emoção e vinculada ao corte que foi colocado. Porque, como eu sempre digo pros alunos aqui também, é assim, quando você corta de um personagem para um outro, é quase como se você chegasse para uma pessoa com quem você tá conversando e falar, só um minuto, dá para você se levantar e trocar de lugar e sentar ali para mim, por favor? No meio da fala, você tá falando com a pessoa e fala, só um minuto, levanta e senta naquela outra cadeira. E a pessoa vai achar esquisito. Se você não tiver um bom argumento para poder mudar a pessoa de lugar, ela vai achar você um idiota só. Ela vai ficar, por quê? Tipo, não, tá interrompendo a conversa para você me mudar de lugar, não faz sentido nenhum. Mas se você conseguir explicar, não, porque tá tendo uma goteira, ou então, sei lá, tá caindo chuva bem aí onde você tá, você vai se machucar, a pessoa vai achar bom ter saído daquele lugar e continuar com a conversa. Então, a justificativa pelo qual você tem que pedir a pessoa para mudar de lugar tem que ser tão importante quanto você mudar de take, quanto você mudar de câmera, quanto você mudar de ângulo quando você escolhe. Por que que você vai pro outro lado? Qual é o motivo que faz você ir pro outro lado? Mas mais do que isso é qual é exato segundo entre os 24 quadros por segundo que você escolhe. Porque um frame faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, ele é um livro bem legal que começa essa conversa, aguça um pouco essa conversa, sabe? E tentando abordar. Então, eu sempre indico pros meus alunos, eu sempre indico para as pessoas que estão começando nessa brincadeira. E para quem gosta de cinema e é de cinéfilo e, de repente, está faltando um pouco mais de embasamento teórico para poder falar sobre o filme, por exemplo, como esse, que é muito bem cortado. Então, Num Ele Piscar deve ter de Olhos. na Kindle também, na Amazon, né? Tem. Deixa eu fazer uma busca aqui. Como é que é o nome dele? Em inglês, enfim, como é o nome dele? In a Blink of an Eye. A versão da Amazon em Kindle aqui é tipo $10. Então deve ser Aqui tipo é R$24,99. Aqui eu achei na primeira busca. R$24,99 em inglês. Em inglês. Então, se tu lê em inglês, já é $24. Não, aqui R$24. R$24. Tá ótimo, tá isso. valendo. Super vale. Se você achar em português, não ler inglês, achar em português, vale a pena. O Kindle é fácil, né, de usar. Sim. Eventualmente, eu digo em inglês, porque você consegue, né, eventualmente, já digitalizado, traduzir essas coisas por aí no ChatGPT da vida. Sim. Mas ele deve ter em português, com certeza. Sim. Se você tem um inglês rudimentar, vale ler inglês, porque ele é bem tranquilo. Já vale, né? Ele é bem tranquilo mesmo. É um livro muito legal, super indico. Então, fica aí, né? Um piscar de olhos do Walter Murch. Maravilha. Então é isso, gurizada. Muito obrigado a todos que nos assistiram até esse momento. A gente deu uma esticada. Dessa vez, a gente acabou falando um pouco do filme. Sempre é longo. A gente acaba sempre falando um pouco das cenas, porque a gente acaba focando mais nos
temas que são referentes aos filmes dessa equipe aí, que é sempre complexo, né? Sempre é uma mega simbologia. É uma aula de semiótica mesmo que esses filmes dão pra gente. Então vale muito a pena dar uma investida, mas a gente, enfim, queria agradecer e pedir também pra vocês 2 questões. Entre em contato com a gente, né, no contato@segundocorte.com ou nas redes sociais, @segundocorte, qualquer reclamação, qualquer ideia que ficou faltando, qualquer coisa que vocês não falaram disso, achei que vocês erraram nisso aqui. Pelo menos eu adoro ser corrigido, então se você puder apontar um lugar que tá errado, que tá ruim, que não funcionou, que tá, sei lá, uma pronúncia errada, a gente citou uma coisa errada, por favor, ajuda a gente com esse aspecto, né? Faz a sua parte como público de tentar fazer esse produto ficar cada vez melhor, porque a gente, enfim, fica junto nesse sentido. E como eu sempre digo, entra em contato e se manifesta, porque a gente quer saber a sua opinião, porque a gente faz isso porque a gente quer, mas a gente quer que você queira, que a gente queira mais. Então é isso. Falou. Bom demais. Valeu.